Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Geografia. Essa é a segunda aula sobre litosfera. Para acompanhar essa aula, você vai precisar estar com o seu material de Geografia em mãos. Então, pegue a sua apostila e eu vou explicar hoje os assuntos que estão da página 4 até a página 10. Na última aula, no último vídeo, se você não assistiu ainda, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Se você não assistiu, assista, é muito importante. Eu falo sobre litosfera, sobre o surgimento da litosfera e sobre tempo geológico, que são conceitos que são imprescindíveis para a continuidade aí das nossas aulas, entendimento sobre esse tema, tá? Muito bem. Nós começamos então esse bimestre a falar sobre a litosfera. O que é a litosfera? A litosfera é a camada rochosa do planeta Terra. E é importante nós sabermos que as rochas, elas têm propriedades distintas. Ou seja, existem vários tipos de rocha, tá? E nós separamos em 3 grandes grupos, tá? E hoje eu vou explicar para vocês os 3 tipos de rochas existentes. São elas: as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e rochas metamórficas. Aí você está se perguntando, professor, por que afinal de contas eu preciso saber sobre os tipos de rocha? Pedra não é tudo igual? Não, não é tudo igual, e é de extrema importância a gente saber as diferenças entre essas rochas, tá? Nós não chamamos de pedra, nós não usamos termos do cotidiano, né? O termo técnico na geografia, na geologia, são rochas, tá legal? Tá, mas e aí? Qual é a importância de se estudar? Essas rochas, elas são importantes para as práticas econômicas, para as atividades econômicas. Essas rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, elas são aproveitadas pela economia. Elas são utilizadas na construção civil, por exemplo, na construção de casas, de pavimentação de ruas, construção de calçadas, em monumentos, tá? As rochas, elas são utilizadas para uma infinidade de funções aí do nosso cotidiano. Ao nosso redor existe rochas em praticamente todo lugar. Mas afinal de contas, o que é uma rocha? Para a gente iniciar. As rochas são aglomerados de minerais. Isso significa que as rochas são formadas pela junção de vários tipos de minerais. Como esses minerais se juntaram para formar uma rocha, vai determinar para nós aqui que tipo de rocha cada uma delas são. Por exemplo, as rochas magmáticas. O que são as rochas magmáticas? Se você prestar atenção aqui na formação do nome rochas magmáticas, vai te lembrar o quê? Magmática. Lembra de magma. Ou seja, esse tipo de rocha aqui é formado a partir do resfriamento do material do manto. O material do manto nada mais é do que rocha muito quente e derretida. Quando esse material se esfria, ele vai se solidificar. Quando ele se solidifica, então ele se transforma numa rocha magmática. E as rochas magmáticas são divididas em 2 tipos: as rochas magmáticas intrusivas e as rochas magmáticas extrusivas. Professor, qual é a diferença das rochas intrusivas e extrusivas? Presta atenção no nome: intrusiva, extrusiva, de interno e extrusiva, de externo. As rochas magmáticas intrusivas são as rochas que se formam dentro ainda da superfície da Terra. Ou seja, elas se formam dentro e de forma mais lenta, porque o processo de resfriamento dentro da superfície terrestre, ele é mais lento. A rocha vai demorar para perder aquele calor, aquela temperatura, tá? Então ela vai se formar de forma mais lenta. Um exemplo de rocha magmática intrusiva
é o granito, muito utilizado em várias construções. É utilizado para fazer piso, às vezes até na sua casa tem aí algum detalhe do piso feito em granito, para construção de pias, mesas, tá? Então é uma rocha muito utilizada. Essa realmente é uma rocha muito utilizada, talvez uma das mais utilizadas pelos seres humanos. Por quê? Como você pode ver na foto aí, é uma rocha muito bonita, tá? E muito resistente. Ou seja, essa mesa ou pia de granito vai durar aí muitos anos se você cuidar dela direitinho, tá? Inclusive, fica uma dica, tá? Tem que tomar cuidado na hora da limpeza, porque depois a gente vai ver que as rochas sofrem alterações químicas e elas podem ficar enfraquecidas. E as rochas magmáticas extrusivas? São aquelas então que se formam fora da superfície terrestre. Como assim fora? Um exemplo de formação de rocha magmática extrusiva é a partir das erupções vulcânicas. Quando um vulcão entra em erupção e ele libera aquele material que está sob muita pressão, né, dentro do manto terrestre, ele vai se esfriar fora da superfície. É um processo de resfriamento mais rápido, porque a superfície da Terra está muito mais fria do que o interior da Terra. Então, a rocha extrusiva, ela vai se esfriar bem rápido. Por isso que, mesmo tendo origens semelhantes, as rochas magmáticas extrusivas são diferentes das rochas magmáticas intrusivas. Um exemplo de rocha magmática extrusiva é o basalto, muito utilizado para pavimentação de ruas, de calçadas. É aquela pedra pretinha aí que faz calçada, como essa que você está vendo aí na foto. Legal, não é? Viu o tanto de coisa que dá para fazer com essas rochas? E aqui é apenas o início. Ainda tem mais 2 tipos de rocha para nós estudarmos. Mas aonde são encontradas essas rochas? No material de vocês, na página 5, você tem esse mapinha aí, olha. Observa o seu mapa. Olha só, essas áreas roxinhas são as áreas onde nós encontramos as rochas magmáticas. Que área é essa? São os escudos cristalinos. As rochas magmáticas são encontradas nos escudos cristalinos. Marca muito bem esse nome, porque ele vai ser de extrema importância para nós entendermos outros conteúdos lá na frente. Então, as rochas magmáticas são encontradas nos escudos cristalinos. Além das rochas magmáticas, nos escudos cristalinos nós também encontramos minerais metálicos, como por exemplo o minério de ferro. E como você pode ainda ver nesse mapinha da página 5, o Brasil é rico em escudos cristalinos, ou seja, existem muitas rochas magmáticas no território brasileiro. Legal? Agora vira a página, vai lá para a página 6 da sua apostila. Na página 6 tem 2 atividades e eu já expliquei aqui esse assunto dessas 2 atividades. Eu quero que você pause o vídeo e responda essas 2 atividades. Se você precisar, volta e assiste novamente o vídeo para você encontrar as respostas. Legal? Fez as atividades? Vamos à correção? A primeira pergunta: o que o mapa da página anterior representa? Olha, ele representa aí os escudos cristalinos ou escudos continentais do planeta. Qual a importância dessas áreas destacadas? São nessas áreas que nós encontramos as rochas magmáticas. Segunda pergunta: de acordo com a sua observação, o território brasileiro está situado em áreas ricas em rochas magmáticas em seu subsolo? Justifique a sua resposta. Sim, pois boa parte do território brasileiro, como nós podemos observar no mapa, se encontra em áreas de escudos cristalinos. E nós vamos estudar até o final desse bimestre, de forma bem detalhada lá na frente,
a estrutura geológica do nosso país, tá? Mas, então, anota aí, se for preciso, faça a correção das atividades. E vamos continuar? O segundo tipo de rochas são as rochas sedimentares. Se por um lado as rochas magmáticas são formadas a partir do resfriamento do material do manto, as rochas sedimentares ela tem um processo de formação bem diferente. As rochas, com o passar do tempo, elas vão se desfazendo. É o processo que nós chamamos de sedimentação. Como assim? O vento, a chuva e o movimento da água dos rios faz com que as rochas se deteriorem, tá? E ela vai se transformando em areia. Esses sedimentos que vão se soltando das rochas, eles vão se depositando onde? Nas bacias sedimentares. Olha só, as rochas magmáticas, nós encontramos elas aonde? Nos escudos cristalinos, tá? Nos escudos. Já as rochas sedimentares, nós encontramos nas bacias sedimentares. As bacias sedimentares são áreas mais baixas, tá? Por isso que ela recebe esse nome de bacia, ela é uma forma mais baixa do que as áreas ao redor, normalmente, tá? E aí os sedimentos vão vindo das partes mais altas e se depositando nessas partes mais baixas. Com o passar do tempo, o acúmulo desses sedimentos, eles vão se compactando, tá? E aí esses sedimentos vão se transformando em rochas, ou seja, aqueles sedimentos que se soltaram, pode ser de rochas magmáticas, de outras rochas sedimentares e até de rochas metamórficas, eles vão se compactando e se transformando em uma outra rocha, nas rochas sedimentares, como essa e essa que vocês estão vendo aí nas fotos, tá vendo? Ela tem essa aparência aí mesmo de um cimento, né? De um pedaço de cimento, um formato de grãozinhos de areia, porque afinal de contas elas são formadas basicamente por grãozinhos de areia, né? Que vão se compactando, e por causa desse aperto que sofre, né? Um exemplo bem bobinho, mas para você entender, é como paçoca, sabe aquele doce? Paçoca, tá? O que é? Amendoim e açúcar triturado e prensado, prensa bastante até que ele se junta e vira o docinho, tá? As rochas sedimentares basicamente se formam dessa forma. Legal, né? Beleza. Olha, essas rochas sedimentares, você pode imaginar, uma das características dela é o que? Elas são mais frágeis do que as rochas magmáticas. As rochas magmáticas têm uma dureza maior. Outra característica das rochas sedimentares é que elas têm faixas, camadas. Então, a próxima vez que você vê uma rocha com camadas, provavelmente, tá? Ela pode ser uma rocha sedimentar. Tá legal? E por que se formam camadas? Porque esses sedimentos vão se juntando ao longo de até milhares, milhões de anos, tá? É um processo lento. Então, por isso que em cada período aí vai ter uma cor diferente. Aí quando a gente olha de lado, essa rocha tem camadas. Como essas aqui, ó, que vocês estão vendo na foto. Viu que interessante? E nas áreas de ocorrência de rochas sedimentares, tá? Nas bacias sedimentares ocorre o que? A presença de minerais energéticos, tá? Se por um lado aqui, ó, nas rochas magmáticas, nos escudos cristalinos, nós encontramos minerais metálicos, nas bacias sedimentares, nas áreas de rochas sedimentares, nós temos o que? Nós temos a existência de recursos minerais energéticos. O que é um recurso mineral energético? Um exemplo, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Esses três recursos minerais energéticos, eles são encontrados nas bacias sedimentares. Então, olha só, a gente já consegue perceber o que?
que é importante nós conhecermos a estrutura geológica, se é uma bacia sedimentar, se é um escudo cristalino, para nós sabermos também o que nós vamos encontrar nessa área. Legal? Entendido? Então, bem simples, bem fácil para vocês aí. Tá legal? Muito bem, então, olha, em cada tipo de estrutura geológica, nós encontramos não só rochas diferentes, mas também recursos minerais diferentes. Beleza? Maravilha! Vamos para o último tipo de rocha, são as rochas metamórficas. Para você acompanhar, é só você virar a página aí, as rochas metamórficas você acompanha na página 9. Legal? Como são formadas as rochas metamórficas? Talvez essa aqui seja mais complicada de você entender, mas não é nada impossível, tá? Fica tranquilo, eu vou te explicar. As rochas metamórficas são rochas magmáticas, sedimentares ou até metamórficas que sofreram alterações químicas e físicas. Como assim? Ela se transformou, daí o nome metamórfica. Olha só, as magmáticas são formadas a partir do resfriamento do material do manto. As sedimentares, pela sedimentação e compactação, né, de sedimentos e de rochas, qualquer rocha. E as rochas metamórficas, olha o nome, metamórfica, vem de metamorfose, ou seja, transformação. São rochas magmáticas, sedimentares ou até mesmo outras rochas metamórficas que passaram por uma alteração física ou química e tiveram a sua estrutura alterada. Vou te explicar. Imagina uma rocha magmática. Aqui, exemplo, o granito. Lembra do granito? Aqui a foto dele mais uma vez. Se esse granito sofrer um aumento de pressão e temperatura, esses minerais que formam o granito vão sofrer alterações. E o granito vai deixar de ser granito. Afinal de contas, agora nós vamos ter o quê? Outros minerais formando essa rocha. Então o granito se transforma em uma outra rocha. Qual rocha? A gneiss. Olha o desenho aí dela, olha a foto dela. Viu? É parecido, só que é outra rocha. Então o granito se transforma em gneiss. O principal exemplo para nós aqui de rochas metamórficas é o mármore. Olha aqui, foto do mármore. E na apostila você tem aí o Taj Mahal, tá? É uma construção na Índia, aqui a foto dele, tá? Que ele é inteiro construído com mármore. O mármore é uma rocha metamórfica. E tem muita gente que confunde mármore e granito, não tem nada a ver, porque você lembra, né? O granito é uma rocha magmática e o mármore é uma rocha metamórfica. No terceiro parágrafo da página 9, tem a explicação detalhada de como as rochas, né? Por exemplo, aí está dando um exemplo das rochas magmáticas, como elas se transformam em rochas metamórficas. Beleza? Então, grifa isso aí é muito importante para depois, na hora de você estudar para uma prova, para um trabalho. Tá legal? Beleza? Tá? Então, vamos continuar. Então, nós vimos aqui o que? Os 3 tipos de rochas. Magmáticas, resfriamento do magma. Sedimentares, sedimentação, compactação de sedimentos, né? Até que esses sedimentos se juntam e se transformam em uma rocha sedimentar. E as rochas metamórficas, que são rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas que sofreram alterações físicas ou químicas. Legal? Beleza? Então é isso. Agora você já conhece os 3 tipos de rocha. E para fixar bem esse conteúdo, você vai fazer agora as atividades da página 10 da sua apostila. Legal? Então é isso, gente. Faça as atividades da página 10 e a gente vai conversar na próxima aula sobre essas atividades. É a sua tarefa, beleza? Obrigado, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima. Tchau!